continuando as patentes. Então, essa primeira, tudo isso que eu estava falando até agora para vocês seria no caso de vocês, né, desenvolverem uma nova tecnologia e decidirem depositar um pedido de patente ou precisarem depositar um pedido de patente de vocês, que vocês desenvolveram. Porém, existe um outro caso que vocês podem se utilizar das patentes ou do sistema de patentes durante o mestrado ou doutorado de vocês, que é usar essa patente como informação tecnológica. Então, isso é bem interessante. Já tem alguns programas de pós-graduação que incentivam e que, inclusive, colocam isso em suas normativas, vamos dizer assim, e vários órgãos de fomento, CNPq, eu me lembro, já vi em alguns editais, já tem solicitado que dentro dos projetos que se apresente, tem que ter patente como referência bibliográfica, né? Então, tem que usar patentes como referências bibliográficas. Então, às vezes tem normas lá, as referências bibliográficas tem que ser, na maioria, não sei quantos por cento dos últimos anos, às vezes tem algumas coisas assim, né? A maioria de artigos, não tanto de livros, então a gente costuma fazer a nossa pesquisa bibliográfica para escrever nosso TCC, tese de dissertação, geralmente fazendo as pesquisas em bancos de dados, que vocês já devem ter aprendido, já devem ter feito, já devem estar acostumados a fazer. Então, aqui eu sugiro, né, e deixo aí enfim, de sugestão para vocês, de tentarem usar patentes dentro como referência bibliográfica para as pesquisas de vocês. Por quê? Então, as patentes, elas são consideradas uma das mais completas fontes de pesquisa, né? São documentos geralmente muito detalhados, bem escritos, e é onde se encontra tecnologia, né? Onde a gente encontra produtos, aplicações, coisas práticas, que são as patentes, que geralmente são produtos ou processos aí industriais. Então, se vocês estão desenvolvendo alguma inovação, né? Algum produto, uma pesquisa, um processo novo, um produto novo, é muito, muito, muito interessante que vocês façam essa pesquisa em bancos de patentes. Então, aqui até a ciência é o que a gente encontra mais em artigo científico, TCC, dissertação. Tecnologia a gente vai encontrar em documento de patente. E como que vocês encontram esses documentos de patentes? Em bancos, né? Bancos de patentes, bases de patentes. Essa busca se chama busca de anterioridade. Então, se vocês procurarem aí na internet, digitarem busca de anterioridade patentes, vocês vão achar bastante coisa sobre o assunto, né? Que a gente vai conhecer com isso? Conhecer o estado da técnica, né? Então, o que a gente chama o estado da arte. Então, quais são as tecnologias existentes hoje? E com isso vocês conseguem comprovar melhor o ineditismo da pesquisa de vocês. Vocês, às vezes, conseguem ter ideias, procurar brechas, né? Dentro de vocês, às vezes, têm ideia do que quer pesquisar, mas não exatamente. Está ali, né? E, às vezes, lendo o documento de patente, você vê até onde já foi a tecnologia e que, poxa, essa tecnologia parece que está indo para aquele lado, está indo para outro lado. Acaba economizando etapas de pesquisa, acaba evoluindo, né, o assunto a ser pesquisado, e se vocês forem escrever depois um pedido de patente, ele vai auxiliar diretamente na escrita aí do pedido de patente de vocês. Eu sempre falo, nada melhor do que escrever um pedido de patente para escrever um pedido de patente do que ler outros pedidos, né, outras patentes. Então, é a melhor forma, a gente começa a se acostumar como é que é o formato, como que é a forma de escrever, as divisões, que o NPI, não só o NPI, que outros órgãos gostam, né, do que esteja escrito dentro de um pedido de patente. Quais são os locais aí onde eu posso pesquisar? Então, aqui no Brasil é o INPI, né? INPI é onde a gente deposita o pedido de patente, onde a gente faz todo o acompanhamento e onde a gente pesquisa patentes também. Então, se vocês querem saber que patentes existem, né, de determinado assunto, vocês vão entrar no site do INPI
e lá vai ter um local onde se chama busca de patentes, busca web, não me lembro exatamente agora o nome. E lá em busca tem busca, não é resumida, busca normal, busca avançada, né? Como quase em todas as bases. Dá para pesquisar as palavras, né? Palavras-chave, igual a gente costuma pesquisar. Dá para usar os operadores booleanos, igual a gente usa and, or, not, igualzinho nas pesquisas em bases de dados. Dá para pesquisar esse nome no título ou no resumo. Título e resumo, não me lembro na patente. Dá para pesquisar pelo nome do depositante. Eu quero saber o que a Siemens está depositando, o que a Pfizer está depositando, né? O que a Novozymes está fazendo. Então, eu posso pesquisar pelo nome da empresa e vai me aparecer todas as patentes daquela empresa. Então, às vezes vocês já sabem, né, que a pesquisa de vocês é relativo a tal indústria, tal, e que essas 3, 4 são as mais aí de ponta. Você pesquisa as patentes diretamente delas para ver que tipo de tecnologia elas estão pesquisando, ou enfim, palavra-chave do trabalho de vocês. O que acontece com patente? Às vezes ela é um pouco diferente dos artigos, né? Eu sempre falo que patente, como é uma coisa comercial, de valor aí, de empresas, as empresas mais tentam esconder do que mostrar, né? Então, os títulos, muitas vezes são títulos meio estranhos, né? Meio genéricos, que às vezes nem querem dizer exatamente com o que você está pesquisando. Então, às vezes, o tipo de palavras que vocês vão usar vão ser diferentes, né? Então, tem outras estratégias de busca. Mas isso, gente, existem artigos e artigos, trabalhos, formas de ensinando como fazer essa busca. Não é extremamente complicado, né? Quero dizer assim, não é impossível. Então, no INPI vai ser tudo em português, né? E onde vão achar as patentes que são depositadas aqui no Brasil. Patente é um título nacional, que ela vale no país onde ela é depositada. Então, quem depositar nos Estados Unidos, a patente é dos Estados Unidos, vai ter exclusividade para lá. O que acontece? Se uma pessoa ela quer a patente mundial, não existe patente mundial, eu tenho que depositar em todos os escritórios de cada país onde eu quero a proteção naquele mercado. Então, provavelmente, se vocês fizerem essa busca em várias, vocês vão achar patentes iguais, né? Porque depois que eu deposito, por exemplo, aqui no Brasil, eu brasileiro depositei aqui no Brasil, eu tenho até 1 ano para depositar a mesma patente em todos os outros escritórios que eu quiser. Então, tem empresas que vão depositar aqui, vão depositar nos Estados Unidos, na Europa, Japão, né? Ou enfim, nos mercados que eu tiver interesse, China, né? China e Japão só, China e Coreia, enfim, o local que quiser. Então, às vezes, vocês vão encontrar a mesma patente, e daí com as traduções, né, de cada país, porque ela foi depositada a mesma em vários locais. Isso acontece. Ou vai ter patente que é exclusiva daquele país, a pessoa depositou somente naquele país, só trabalha naquele país, e, né, como são as nossas patentes da UTFPR, a gente deposita só no Brasil, não temos nem dinheiro para depositar em outros países, que é muito mais caro, né, e traduções, enfim, tudo que necessita. Então, patentes das universidades, então, várias pesquisas feitas nas universidades, as patentes vão estar somente no site do NPI. Então, aqui eu coloquei o INPI, aqui tem o escritório europeu, do USPTO, o WIPO, é o escritório mundial de patentes. Aqui não existe patente mundial, né? Mas eu posso depositar minha patente aqui e daqui eu posso escolher vários países. Então, tem vários pedidos que você acha aqui nessa base deles. E existe o Derwent Innovation. Só quis trazer aqui para mostrar para vocês uma coisa. O Derwent é uma base de patentes paga, né? Porém, nós temos acesso a ela pelo periódico CAPES. Então, vocês já conhecem o portal de periódicos da CAPES, que é onde vocês provavelmente usam também para acesso às bases de dados que também são pagas, né? Web of Science. Até esqueci as outras. Eu lembrei do Web of Science, eu até esqueci quais que eu já usei. Enfim. Como que vocês pesquisam bases de patentes ou acham o Derwent lá no periódico CAPES? Então, até coloquei aqui, lá vocês vão entrar em periódicos, né, que tem que estar logado no login da UTFPR, ou pelo CAF, se tiver em casa, ou no computador da universidade,
Eu até fiz isso daqui no computador da universidade, já para entrar direto, né? Clicar em acervo vai ter a lista de bases, vai em busca avançada e tem uma busca por tipo de base. E daí em tipo vai abrir ali vários tipos, e um dos tipos é patentes. Então, clicando lá, patentes, vai abrir 10 bases de patentes, ó, aparecem aqui para gente. Então, aqui você já tem acesso a todas, sabe? Então, a primeira, base de patentes brasileiras NPI, já vai direto para o link da busca de patentes do site do NPI. Essa é a única que você faz busca em português. Todas as outras vai fazer busca em inglês, né? O normalzão que a gente é acostumado. A Derwent, como eu falei, ó, ela pertence ao Web of Science, da Clarivate. Então, essa é a base paga. É aquelas bases que daí você pode fazer uma análise, você pode jogar os dados para Excel, ele às vezes já faz gráfico, já faz levantamento, você quer saber as patentes. Vamos supor que você acha patentes, fazer tipo uma análise, assim, né, das patentes que você achou, de que ano que são, quantas de cada ano, de que empresas, qual é a classificação, as patentes, elas possuem uma classificação. Então, quem classifica são os escritórios de patente, né? Quando você deposita, tal, passa um tempo lá, 1 ano e meio, ele coloca ela dentro de uma classificação, que é bem extensa, não vou ficar entrando em detalhes para vocês. Mas para fazer a busca, às vezes é interessante você ler 2, 3 patentes e ver que aquelas patentes são dessa classe, e depois você faz a pesquisa por classe. Eu vou pesquisar todas as patentes dessa classificação, quer dizer que vão vir patentes bem daquele assunto para você, né? Então, às vezes que você não conseguiu achar a patente por palavra-chave, mas pesquisando pela classificação, você acha inúmeras patentes bem similares ao que você quer, né? Porque é dentro daquele nicho da tecnologia. Então, tem lá coisas bem específicas, às vezes, sabe? É dividido por física, eletrônica, por áreas, assim, química, daí dentro da química, produtos químicos, produtos químicos utilizados para não sei o que usam nitrogênio, sabe? Tem umas coisas bem assim específicas, essa divisão da classificação de patentes. Depois do Devlet, aqui aparece, ó, o SpaceNet é o nome da base europeia, Google Patents. Então, gente, o Google, igual tem o Google Scholar, tem o Google Patents, ele é ótimo, é muito bom, vale a pena usar, ele engloba uns 18, 20 escritórios de patentes, né? Qual que é a diferença, às vezes? Ele demora um pouco mais, né? Então, assim, até ele captar as patentes de todos os escritórios, então, às vezes, se você pesquisar aqui no site do NPI, o NPI ele se atualiza toda terça-feira. Então, hoje, né, provavelmente vão entrar coisas. Se você fizer a pesquisa numa quarta, é o dia que ele está super atualizado, com as informações de até terça-feira. Então, toda quarta-feira, vamos dizer, seria o melhor dia para você fazer uma pesquisa no site do NPI. Esses dados dessas últimas 2, 3 semanas não vão ainda estar no Derwent, no Google, que vão demorar alguns meses para traduzir, para puxar essas informações. Então, essas outras bases gerais, vamos dizer assim, são um pouco mais atrasadas. Se você quer o mais recente de tudo, então daí o ideal é fazer a pesquisa diretamente na base de cada país. Então, aqui do INPI é do Brasil, o SpaceNet é da Europa, e o último aqui, US Patent, né, USPTO, é a dos Estados Unidos. Essas são pelo menos as 3 que eu recomendaria para vocês fazerem uma busca. Dá para usar também o Google Patent, LECPAT é da Patentes da América Latina, Patent Scope é da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Aqui a revista, essa nada a ver, a revista é onde sai já o andamento dos pedidos, isso não interessa para vocês, é o único aqui. E aqui é o Chemical Abstract, né? Pesquisa no Chemical Abstract também não é muito de patentes. The Lens também é um outro site aqui que faz pesquisa de patentes, nunca usei, não é muito comum, não. Mas o Google Patents, legal de usar, SpaceNet e o USPTO. E tem também o escritório japonês, escritório chinês, você consegue pesquisar em inglês lá, mas vai aparecer só o resumo. O documento inteiro é tudo em chinês e japonês, né? Só letrinha. Então, é melhor no Google Patents fazer, que daí o Google Patents abarca esses escritórios e já tem a tradução Google, né? Tradução Google, que já ajuda bastante, melhor do que as letrinhas. Gente, porque a China tem muita patente, muita, né? Então, assim,
Eu não sei hoje dizer quanto por cento, mas eu arrisco dizer que eu acho que metade das patentes são da China, né, de todas as patentes do mundo. Então, enquanto o Brasil deposita 30, 40 mil patentes no ano, na China, uns anos atrás, foi 1 milhão de patentes em um ano, né? Então, assim, é muita, muita coisa. Então, vale a pena pesquisar, porque coisas, às vezes, que a gente nem imagina que não vai ter no NPI, que não tem aqui no Brasil, dentro do Google Patents, vocês vão achar, e daí, cada patente, o número do documento de patente começa com uma sigla do país, né? Então, BR, tudo que começar com BR é uma patente do Brasil. Tudo que começar com US é uma patente dos Estados Unidos. JP é a patente do Japão. CN é da China. Então, cada um tem a sua sigla. Mais ou menos, né? Dá para entender aí qual que é de cada país. Uma ou outra, às vezes, que fica Coreia, acho que é KR, se eu não me engano. Então, mas também, se vocês quiserem saber isso, é só pesquisar, sigla dos países para patentes, né? Vocês já vão achar o documento que diz qual que é a sigla de cada país, se precisar. Então, tudo, gente, hoje em dia é muito fácil com as informações que tem na internet, a gente faz uma pesquisinha rápida, pesquisa ali, joga no Google, tudo vocês já acham essas informações. Os documentos de patente, eles têm um padrão mundial. Então, a capa deles, assim, né, a hora que você entra, vai ter o título, vai ter o depositante e tem um número do lado. Então, por mais que esteja em qualquer idioma, né, titular ou depositante, no Brasil é depositante, tem país que é titular, é um número, agora eu não me lembro, gente, 71, né, então 71, o que tiver do lado de 71 sempre vai ser o nome de quem depositou, quem é o dono da patente. 81, se eu não me engano, é os inventores, então vai ter a lista de quem são os inventores. Então, tudo tem um númerozinho, um código que é mundial. Para quê? Para que esses documentos sejam, né, rastreáveis e poder utilizar aí documentos do mundo inteiro. Todo mundo tem um padrão universal para esses documentos de patente. Então, recomendo isso. Isso daqui a gente daria mais um curso, né? Tem cursos, disciplinas que falam só de busca de anterioridades, de busca de patentes, né? Então, não vou me estender nisso com vocês, deixo a dica, acho que é bem interessante, acho que a gente tem que usar também o que o nosso portal aqui nos permite, e são novos tipos de referências que eu acho que a gente tem que começar a usar e se familiarizar com esses documentos de patente, que daí cada vez vai ficar mais fácil depois de escrever uma patente. Você já leu tantos documentos de patente, às vezes para a tua tese, dissertação, você fala, puxa, agora para eu escrever a minha fica mais fácil, né? E tanto aqui para os professores quanto para os alunos, isso a gente começar a ter essa... É difícil, né, ter essa nova cultura de começar a usar isso dentro de projetos de pesquisa e pesquisas que são feitas. Deixa eu passar aqui para a apresentação. Publicar versus patentear. Aqui muitas pessoas, muitos professores, a gente ouve dizer, puxa, mas é que eu até gostaria de escrever a patente, mas eu não posso porque eu tenho que publicar, né? Então, quem aí recebe bolsa, mesmo só quem está na pós, né, tem a obrigação de publicar, de mandar artigo. Geralmente a gente tem que fazer artigo antes da defesa, já tem que ter artigo submetido muitas vezes, porque a patente ela tem que ser nova, a gente sempre fala isso, tem que ter novidade, né? Então a gente tem que cuidar bastante isso com o tempo que a gente divulga as informações. Nós já perdemos pedidos de patente, por quê? Porque passou do tempo permitido, que é aqui, ó, período de 12 meses a gente tem para patentear após a primeira divulgação ou publicação. Então, se a tua defesa for hoje, você pode entrar com pedido de patente até 12 meses depois dessa defesa ter acontecido. Antes a gente estava fazendo, a gente tem até o documento da biblioteca dizendo para não divulgar na biblioteca, né? Porque sempre quando vocês quando termina o TCC, tese de dissertação, tem o documentinho que você tem que preencher para a biblioteca, e na biblioteca pergunta, precisa de sigilo esse documento? Né? Se sim, por quê? E um dos motivos é porque pode gerar uma patente, né? Ou vai ser depositado patente. Então, muita gente assinala isso e a biblioteca daí não libera o trabalho escrito de vocês. Mas descobrimos recentemente que só isso não basta, porque
depois de um tempo, a biblioteca é obrigada a soltar o documento, né? Então, você, depois de um tempo, libera a biblioteca. Ó, já entrei com pedido para ter no NPI, já está garantida a minha proteção, né? Agora pode divulgar. E o NPI, daqui 5, 7 anos, quando ele for analisar a patente, ele vai fazer essa busca de anterioridade, né? Tanto em artigos, em teses, dissertações, quanto em patentes. Ele pesquisa tudo, né? A internet inteira, na verdade, ele pesquisa. E agora, recente, bateu um pedido nosso que falou, não, já foi era TCC ainda, de uma aluna de graduação. A defesa do TCC aconteceu há mais de um ano antes do depósito do pedido de patente. Daí a gente falou, não, mas foi só apresentação, né? Uma apresentação oral, não importa. Então, para o NPI é considerado divulgação, por isso que eu até coloquei ali divulgação, depois eu coloquei publicações, mas não é só a publicação escrita, qualquer tipo de divulgação. Então, se o interesse é fazer o pedido de patente e ele vai acontecer só depois da banca, o interessante é fazer a banca em sigilo, né? Ter esse cuidado. Tem que ter uma documentação escrita, né, do orientador ou do programa de pós, da secretaria, dizendo que a banca é em sigilo. A gente tem essa documentação aqui da UTFPR, o pessoal da banca tem que assinar, dizendo que aquelas informações são sigilosas, tal. E esse documento a gente tem que apresentar no NPI, caso aconteça do pedido demorar mais de um ano para ser depositado, porque, gente, acontece, né? Você defende hoje, você não vai correndo escrever o pedido de patente. Primeiro que você tem 2, 3 meses para arrumar toda a sua tese, dissertação, tal. Depois você tem artigo para escrever. Depois você vai escrever o pedido de patente. O pedido de patente também, ele demora um pouco esse trâmite interno aqui na UTFPR. Não é que vocês mandaram a documentação hoje para o NIT e semana que vem ele vai estar no NPI. Não vai, porque ele vai primeiro para o COAP tem reunião uma vez por mês. Então, às vezes, só no mês que vem que ele vai ser, né, analisado. Depois do COAP, se der o positivo, a gente faz uma troca de e-mails, ajuste dessa documentação, que vai demorar, vai depender o tempo do quão rápido os inventores respondem. Às vezes eu mando o e-mail e tem gente que me responde no mesmo dia, tem gente que me responde 2, 3 semanas depois, tem gente que 2 meses depois eu tenho que mandar e-mail. Você recebeu os documentos de patente, você ainda tem interesse em depositar, né? Então, assim, às vezes pode demorar meio ano esse processo interno na universidade, e é comum demorar esse tempo. Depois tem taxas para serem pagas, reitor tem que assinar, nada é de um dia para o outro, né? Tudo tem o seu tempo. Então, é fácil a gente passar 12 meses da defesa até chegar no dia de depositar o pedido no NPI, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Porém, podem ser feitas as duas coisas. Ninguém precisa desistir da patente porque já publicou, né? Tem que cuidar com os artigos que a gente escreve, né, durante aí ou antes da patente, porque se você já escreveu um artigo mesmo, a tua tese de dissertação, que conte toda a novidade da tua inovação, da tua invenção, o teu pedido de patente vai ser indeferido, eles não vão conceder, vão falar, já teve publicação anterior. Então, o prazo que o NPI dá é 12 meses, né? Tudo que você publicar 12 meses antes, ele ainda permite, né? Passou 12 meses e um dia, perdeu a novidade, né? O NPI conta tudo, qualquer tipo de divulgação, inclusive apresentações orais, isso conta em congresso, apresentação em congresso, uma entrevista que você dê. Então, hoje em dia as informações estão fáceis na internet, né? Qualquer coisa que você fizer relativo à tua patente tem que ter muito cuidado, né? A gente sempre sugere o quê? Patenteia primeiro, né? Primeiro faz o pedido de patente, depois comecem as divulgações, né? Pode mandar para o congresso, pode mandar para a revista, pode mandar para a biblioteca, não tem problema nenhum. Mas tem que ter já aquele númerozinho do NPI com o dia do depósito no NPI. Então, esse é um cuidado aí na hora de pedir a patente. E aqui, para finalizar essa parte, só mostrando a patente, gente, ela é uma ideia nova, é qualquer invenção, que às vezes pode ser ridícula, né? Então, ou boba, como a gente pode achar. Até, às vezes a gente pergunta qual que é mais tecnológico, ou qual que é mais
importante, né, o inovador, se é o da figura da esquerda ou da direita. Então, assim, o carinha ali da figura da esquerda criou um captador de água de chuva, né? Básico e simples, mas enfim, um captador de água de chuva. É legal isso? Poxa, é legal, né? É super, cuida do meio ambiente, você usa água de chuva. Tem um conceito tecnológico, é uma ideia nova, é uma invenção, pode ser patenteado? Pode. Se não existir nada igual, né? Tem que fazer a busca da anterioridade, não existe nada igual. Sim, pode. Talvez não nesse formato aqui, mas você não precisa mandar foto, você não precisa mandar foto, o equipamento montado. Você vai descrever ele e você vai mandar desenhos. Então, lógico, aqui você vai fazer um esqueminha, um desenho. Você não vai dizer que você pegou um guarda-chuva e conectou num galão d'água. Não é isso, mas é um recipiente e tal, ligado numa mangueira, ligado num aparato que lembra um guarda-chuva ao contrário, algo mais ou menos assim. Agora, isso é uma inovação? A gente vai falar, o que é inovação? Inovação é praticamente a invenção que chegou ao mercado. É uma ideia nova que foi aceita e que gerou um valor. Então, a inovação ela é diretamente ligada a um conceito econômico, mercadológico. Alguém vai usar isso daqui? Isso é uma coisa legal, prática, bacana, que alguém vai pagar para ter isso? Duvido muito, né? Não é nada prático, nada legal. Ninguém vai querer ficar carregando troço de água enquanto você anda para ficar captando água da chuva. Tem outras formas de fazer isso. Então, dificilmente isso vai virar uma inovação, né? Dificilmente isso vai alcançar o mercado. Então, e já esse negocinho que é simplérrimo, né? Uma coisa basiquinha, simplesinha, que às vezes custa 50 centavos, R$1, né? Que é um negocinho que alguém criou um ganchinho para pendurar a bolsa, para você não deixar a bolsa no chão quando você, né, vai num lugar, vai num restaurante, você carrega o trocinho, pendura ali, pendura a tua bolsa em qualquer lugar que você esteja. Então, assim, é ridículo, é um gancho. Existe gancho? Existe, né? Existe gancho para tudo. Alguém já tinha pensado que um gancho podia servir dessa forma? Não, alguém pensou. Se tem patente ou não, gente, eu não sei. Aqui eu não fui pesquisar realmente a patente, se existe patente disso. É bem capaz que tenha patente, sim, né? Mas independente de ter a patente ou não, é uma ideia que foi aceita, é algo que conseguiu chegar ao mercado e que teve o seu valor, pelo menos por um tempo, porque essas coisas é igual o pocket lá, né? É moda 2 meses, todo mundo quer, vende um monte, daí no mês seguinte ninguém mais nem olha, né? Então, tem pessoas que amam esse negocinho, né? Amam. Então, é isso. Tem pessoas que aceitam. Lógico, vai ser para determinado grupo, para determinado. Você nunca vai agradar todo mundo, né? Às vezes tem gente, que besteira, eu nem ligo para isso, nem jamais vou gastar dinheiro para ter um negócio desse. Mas muita gente vai, né? Então, o tal do brinquedinho pocket agora é a mesma coisa. Não sei se vocês viram, mas eu tenho um filho e o sonho dele era ter um pocket, porque todo mundo tinha o tal do pocket na escola. E você fala, para que serve? O negócio serve para nada, para nada. Mas, enfim. Para deixar jogado. Deixar jogado. Compra, apertou uma vez e jogou lá no canto. Em casa serve para isso. Mas foi uma ideia que foi aceita, né? Por um nicho aí da população e tem o seu valor. Então, hoje ele custa 30, 40 reais, amanhã vai custar R$1, R$1,99 vai estar sendo vendido nas lojinhas, né? Mas ele tem o seu momento. Então, as pessoas têm que também ter essa ideia, além da ideia disso, né, de uma ideia nova, tem que ter a ideia do que pode ser aceito, né? Não é tudo que vai ser aceito. E tem coisas que a gente acha que vai e não dá certo. E tem coisas que a gente não dá nada e acaba tendo uma repercussão grande. Então, depende. Isso vai depender de inúmeros fatores que não é nada direto, não tem como a gente medir. Mas o que eu queria que vocês pensassem é isso. A patente, além do conceito tecnológico, ela deveria servir para esse conceito econômico também. Então, a gente pensar no mercado. Alguém vai querer isso que eu inventei? Quem que pode ter interesse, né? Que empresa, que indústria, que tipo de pessoas, que população, que mercado. Então, a gente ter esses conceitos mercadológicos junto com a tecnologia, né? Isso é o mais interessante. E aqui que eu falei que auxilia muito ter uma parceria com alguma empresa, né? Ter essa visão empresarial de alguém
de se alguma coisa pode ou não ser aceita pelo mercado. Aí eu acho que vale a pena fazer patente, sabe? Vale a pena fazer, se dedicar a escrever um bom pedido de patente, depositar esse pedido de patente para uma coisa que pode chegar ao mercado e que daí você vai ter 20 anos de exclusividade para explorar aquilo ali. Então, se esse negocinho tem a patente, que eu não sei se tem ou não, e se a patente ainda era válida, é o dono daquela patente que tem exclusividade. Ele pode licenciar para outras, se ele quiser ou não. Gente, isso é o cenário perfeito, ideal, né? Daí existe a pirataria, né? E a concorrência desleal. Pode? Poder não pode. Tem quem faz? Tem. Provavelmente esse negocinho aqui foi fabricado na China por 200 empresas diferentes. Foi. E daí quem é o detentor da patente pode fazer o quê? Entrar com uma ação com as outras, né? Então, aí entra para nível judicial, jurídico, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Quem cuida para que as patentes vão ser usadas ou não é o nosso sistema jurídico. Então, aí você tem que contratar advogado, você tem que fazer uma intimação, entrar com uma ação. Primeiro você tenta de forma mais, né, básica, legal, manda lá, ou só conversa, pare de fabricar, isso é meu, você me deve royalties por isso, essa patente é minha. Então, tem várias brigas judiciais aí, vocês forem procurar na internet, sobre uso indevido aí de patentes, de gente que diz que infringiu, né, a patente, está usando minha patente sem permissão. E se for julgado, se a pessoa não quiser parar de fazer, não vou parar por bem. Porque tem gente que para por bem. Ai, desculpa, não sabia. Agora que você falou, vou parar, né? Pronto, termina aí o negócio. Agora tem empresa que né, me manda uma ação aí, me põe no pau, quero ver se vai conseguir. E quando chega, que a justiça também, né, às vezes tem seu tempo, é demorada, a pessoa se perde, ela é obrigada a pagar retroativo, né, royalties aí, de todo o tempo que ela comercializou e de tudo que ela ganhou, o que dê para oferir aí, quanto que ela ganhou com a tecnologia, para o detentor da patente. Então, esse é o direito que a gente ganha, né? Mas existem aí os mau caráteres em todas as áreas, inclusive aqui. Gente, o que eu queria falar para vocês é isso sobre as patentes e como fazer. Eu fiz aqui, esse é um outro curso até que eu dou, de redação de patentes, com algumas coisas ou dicas aqui de como que é o pedido de patente, quais são as partes, o que tem que ter. Aí eu quero saber de vocês se vocês querem, né, o seu avanço nisso, ou se não eu deixo esse material para vocês, porque é claro que ele também é extenso, né, não é algo completamente simples, do que tem um pedido de patente. Então, a gente segue aqui a LPI, existem instruções normativas, essas de 2013, que ainda são as que estão vigentes do INPI, e só para mostrar, assim, eu vou tentar mostrar rapidamente, para não me estender tanto, tão detalhadamente, mas aqui no material tem coisas mais detalhadas sobre como que é o pedido de patente, né? Então, também a Samaira, não sei se já deve ter comentado com vocês, já dessa parte não, foi mais a parte de propriedade intelectual mesmo, os conceitos. A estrutura mesmo, essa parte não, Karina. Tá, então assim, um pedido de patente, ele tem 4 partes, são 4 documentos diferentes que a gente tem que fazer. O primeiro, que é o mais extenso, é relatório descritivo, que o nome já diz, é uma descrição da tua tecnologia, é o documento principal, né, onde você vai contar exatamente tudo como é que é a tua tecnologia. O segundo são as reivindicações. Então, essa é a parte chatinha do documento de patente e que a gente não é acostumado e que é completamente diferente a qualquer outro documento, coisa que a gente conhece, ou costuma escrever, que é chamado que essa é a parte jurídica da tua patente. É aqui que você pede proteção do que realmente é a tua novidade, né? Onde está a tua atividade inventiva, onde está o diferencial do teu pedido de patente. Então, aqui você vai pontuar pequenas coisas que são os diferenciais.
E quando você precisar entrar com ação, com alguém, toda essa parte jurídica, os juízes, advogados, enfim, vão se basear neste documento, né? Então, você tem a proteção, a exclusividade do que tiver escrito aqui. Então, por exemplo, que a gente falou lá do Viagra. Se o Viagra tiver dentro da reivindicação dele, que ele serve já para Alzheimer, uma outra empresa agora, por mais que pesquise sobre Alzheimer, tem estudos bem mais conclusivos, não vai poder pedir, porque a Pfizer lá em 90 e bolinha, quando criou, ela já colocou. E isso muita indústria farmacêutica faz, e se vocês procurarem um pedido de patente e uma reivindicação de um produto farmacêutico novo, eles às vezes escrevem 2 páginas, gente, assim, ó, das aplicações daquele medicamento, porque você não precisa comprovar. É mais garantido e mais seguro se tiver comprovado. Mas a comprovação daí é com a Anvisa, é outra coisa. Mas para pedir patente, eu posso dizer que aquilo lá serve desde unha encravada até câncer, sabe? Então, muitos laboratórios fazem isso, colocam na reivindicação que essa nova droga, tal, pode ser utilizada, né, caracterizada por poder ser utilizada para, e blá, blá, blá. Já tem acho que uma cláusula padrão aí, escrevem tudo. Para quê? Para não deixar brecha para ninguém. Se alguém algum dia vir a descobrir que aquela droga, além de disfunção erétil, serve para A, B, C, D, X ou Z, já está tudo aí dentro da reivindicação que ele pediu naquele tempo. Então, aqui a gente tem que tentar ser objetivo, mas ao mesmo tempo abrangente, de forma a coibir, né, as empresas concorrentes que não venham a desenvolver algo similar, que passe por cima da tua patente, né, que consiga outra patente. Então, aqui, por isso que a gente diz, não dá para ser muito restrito, a gente tem que abranger um pouco mais. Né? Então, quando são coisas até da área farmacêutica, da área química, a gente nunca vai colocar que a gente vai fazer uma solução em pH 2, né? Porque você está restringindo que aquilo lá é só no pH 2. Não, então você vai dizer que é em pH de 1 a 7, mas também você não pode dizer, porque o teu documento, pelo menos aqui o relatório descritivo, como eu falei, um técnico no assunto tem que conseguir reproduzir. Então, você não pode dizer que é pH 1 a 14, tipo, pode ser qualquer pH. Não pode, né? Nada pode. Ou é pH mais ácido, ou é mais baixo. Então, você tem que ter, senão você cai na... Eles podem dizer que você está sendo muito geral, você não está sendo específico. Então, você tem que ser abrangente o bastante dentro da especificidade, ou específico bastante dentro de uma abrangência grande para tentar uma proteção maior possível dentro daquela coisa. Então, como é que a gente fala, meu Deus, é impossível, nunca vou conseguir escrever isso. Gente, a gente só vai pegar essa manha lendo outros pedidos de patente, né? Vendo outros pedidos da tua área. Principalmente que pedidos? Pedidos que já foram concedidos. Então, isso é outra coisa. Para eu escrever, gente, pedido de patente, isso que eu falei, depois de 18 meses, todos são publicados. Todos. Então, se você pagar certinho nesses 18 meses, né, não fez nada errado nos primeiros 18 meses do teu pedido, aquele documento que você depositou, tal qual você escreveu e depositou, que, gente, pode ser qualquer besteira. Eu posso escrever uma receita de bolo, colocar no NPI e dizer que aquilo é qualquer coisa, dar um título para aquilo. O NPI vai publicar. Então, a gente também tem que cuidar, usar essas informações, porque tem gente que faz isso. Inclusive, tem um palestrante aqui muito conhecido, que é um inventor, o Henry Suzuki, que vive dando palestra de patentes aqui pelo Brasil, e ele é bem crítico do sistema de patentes. Inclusive, ele escreveu como ter uma patente concedida no INPI. E acho que ele criou uma patente assim, e ele escreveu um monte de baboseira. Se você escrever qualquer coisa, mesmo assim, tal, teu pedido vai ser publicado. Então, assim, existem pedidos de patente de tudo. Então, a gente também tem que cuidar dessa informação. É diferente de um artigo científico que já passou por pares e que a hora que ele é publicado, você sabe que ele tem um valor e que aquilo foi passado por alguém.
Aqui, um pedido de patente simplesmente só depositado no NPI, ele pode servir até, eu uso, às vezes procuro na internet para servir para as apresentações, assim, para a gente dar de exemplo. Pode ser qualquer besteira. Então, para a gente usar, procure, inclusive, se for fazer busca avançada de patentes, tem lá, patente concedida, você pode clicar lá. E só vai aparecer para você patentes concedidas. Por que é interessante? Para você usar esses documentos. Então, uma patente concedida é uma patente que já passou por análise de um pesquisador especialista do NPI. Né? Então, eles têm pesquisadores, os pesquisadores lá são todos doutores, é concurso para entrar, eles fazem uma análise bem minuciosa, inclusive arrisco até dizer que a análise do NPI é uma das melhores do mundo. Tem vários outros organismos de patente que deixam passar várias patentes, concedem umas patentes bem duvidosas. O nosso NPI é bastante criterioso. Então, uma patente que é concedida pelo NPI é realmente um documento que você pode seguir, que você pode usar a informação e que você tem certeza e garantia que aquela informação é confiável e de qualidade, né? Agora, se você quer simplesmente fazer um levantamento de tudo que foi depositado na tua área, né, você pode usar qualquer outro pedido de patente que já foi depositado, mas que ainda não foi analisado pelo NPI, né? Não tem problema. Mas para você usar aquela informação com segurança, como uma referência bibliográfica para o teu trabalho, ou também para seguir de exemplo, para escrever o teu pedido de patente, procurem sempre patente concedida. Também a outra forma de ver é quando vocês baixarem o documento de patente, né? Porque sempre vai vir um PDF. Enfim, como tudo, né? Vai chegar lá, vai ter um PDF com esse documento de patente. O PDF vai ter essas 4 partes. Ele vai ter uma capa, tem uma folha de rosto. Nessa folha de rosto vai ter lá data de depósito e data de concessão. Sempre vai estar escrito data de concessão. Se tiver um tracinho, quer dizer que não foi concedido ainda. Se tiver a data de concessão, quer dizer que é um pedido concedido. Então, eu tenho que ver se já tem a data de concessão. Aí eu posso saber se o pedido, né, já passou por avaliação ou não. E depois dessa folha de rosto, começam essas 4 partes. Então, sempre vai ter lá o resumo, acho que é a primeira coisa, e depois relatório descritivo, reivindicações e desenhos. Sempre vai ter essas 3 partes. Carol, pode falar. Karina, eu estou dando uma olhada aqui numa patente da USPTO e aqui aparece data de publicação. Essa data de publicação não é a data de concessão, né? Não. Essa data de publicação é esses 18 meses após o depósito. Então, tem mais essa data. Então, tem a data de depósito, data de publicação e data de concessão. A publicação é o dia que o NPI tornou público esse documento, né? O dia que as pessoas começaram a ter acesso a todo esse documento da patente. Depósito é o dia que eu só, né, pus o meu pedido lá, 1 ano e meio sigilo, mais ou menos 1 ano e meio, né? Publicação é a data que publicou, que as pessoas ficaram sabendo, ele se tornou público. Entendi. Mas sem análise técnica nenhuma. A única análise que o NPI faz, NPI, o SPTO, todos os órgãos de patente, antes de publicar, é a análise formal. Formal é para ver se o pedido está dentro da formalidade. Então, se ele tem as margens, se ele tem título, se ele não pula nenhum, um pedido de patente não pode pular nenhuma linha, a gente não pode ter uma linha em branco. É um texto corrido do começo ao fim. É até feio, eu sei que as pessoas não gostam, mas não pode. Máximo 30 linhas por folha, folha no tamanho A4, margem 2,5, 2, letra Arial. Então, o NPI avalia isso. Para quê? Para que todos tenham a mesma carinha, o mesmo formato. Então, essa análise formal é feita antes da publicação. Se tiver já erro nisso, eles já mandam uma exigência para você arrumar essa parte antes deles publicarem. Aí eles publicam. Então, todos vão ter a mesma cara. Mas o conteúdo não foi lido ainda, nem avaliado. Então, isso é só depois da análise, que daí essa data não vai ter, né? O dia que ele foi avaliado pelo NPI. Daí o que vai ter é a concessão. Então, o NPI faz essa análise técnica. Gente, fala o NPI, pensa em todos os órgãos de patentes do mundo, né? Fazem essa avaliação, análise técnica. E daí eles têm 3 passos, né? Geralmente 2. Ou ele já
concedem, deferem, primeiro é deferida a patente, depois você tem que pagar mais uma taxa para conseguir a concessão. Enfim, a patente é deferida ou concedida, né, de primeira, o que é bem difícil de acontecer. O segundo item é pedir exigências, né? Então, o NPI ele vai ler e vai questionar. Então, o examinador vai dar um parecer. Também todo mundo tem acesso a esses pareceres, né? Que daí é mais chatinho de encontrar, tem que pesquisar lá, tem que entrar no pedido, tem vários PDFzinhos pequenininhos, tem que saber lá qual que é o número. Então, tem... E daí a gente já sabe, tem dois tipos de exigência que um examinador faz. Uma exigência, vamos dizer, tendendo para concessão, olha, está quase bom, mas falta se melhorar umas coisinhas aqui. Ou um parecer tendendo ao indeferimento, que é a não concessão. Tipo, teu pedido está péssimo, né? Só falta ele escrever isso. Então, daí vai ser o número do despacho que o NPI dá, que é 6.1 ou 7.1. A gente já sabe, se é um 6.1, quer dizer que está quase bom. Só melhorar os negocinhos que a gente concede. Se é um 7.1, quer dizer que assim, o NPI só não quis negar de primeira, sabe? Porque ele não pode negar de primeira. Então, a ordem do INPI nunca indefere de primeira. Ele vai te dar um despacho 7.1, isso quer dizer, tá péssimo, não cumpre os requisitos básicos numa patente, sabe? Achamos uma patente quase igual à tua, já teve publicação há mais de um ano, não tem atividade inventiva, está mal escrito, tudo ele vai dizer conforme o artigo 20, 21, 25, 24 da LPI e daquelas duas instruções normativas que eu acabei de pôr. A análise do NPI é feita baseado na lei, nesses artigos da lei e das instruções normativas. Aí, o que acontece? Quando ele dá esse parecer já quase negativo, das duas uma, ou você nem responde e fala, putz, está ruim mesmo meu pedido, realmente o INPI tem total razão aí, vou até desistir. E larga, nem responde, o pedido vai ser negado. Gente, pedido negado, que é o indeferimento aqui nosso, cai em domínio público, né? O pedido foi negado, qualquer um pode usar, virou informação pública. Pode usar, pode produzir, pode copiar a tecnologia, né? Enfim, foi negado. Você só ganha essa exclusividade se ele for concedido. Ou você pode responder o NPI e falar, não, essa análise do NPI nada a ver, tá falando aí que eu não cumpro o artigo tal, que não tem novidade. Claro que tem, é completamente diferente esse pedido. E você que responde, né, a esse parecer, a essa exigência do NPI, e daí, de novo, o NPI vai fazer a segunda análise, a análise do que você respondeu. E daí, de novo, ou ele vai falar, nada a ver com a resposta, continua negativo, né, ou ele vai falar, gostei da tua resposta, me convenceu, realmente você me mostrou que o que você fez é tal coisa, e arrumou os documentos para deixar os documentos, né, certinho com essa informação aí, que agora está tudo cumprindo a lei, vou deferir o teu pedido. Então, às vezes, esse tempo também no NPI demora, né? Não é nada rápido tudo isso. Então, às vezes, você fica nesse vai e volta com o NPI, a gente já tem pedidos que já está na terceira, quarta exigência, né? Você responde, o NPI rebate, você rebate de novo. Eu não sei quantas que eles têm, acho que na verdade, é terceira, eu acho que são 3 por aí, réplicas, assim, sabe, que você tem. Se na última você não convence ele indefere teu pedido. Gente, então aqui trago, né, tem para vocês várias coisinhas, apresentação de como tem que ser a parte formal que eu falei, tamanho de fonte, tal, numeração de páginas, tem tudo aqui nessas instruções normativas, o que pode ter, o que não pode. Não pode ter desenho, é só lá no arquivo de desenho. Qualquer tipo de ilustração não pode estar no meio do pedido de patente. Então, relatório descritivo não pode ter desenho nenhum, figura nenhuma, ilustração nenhuma. A única coisa que é permitido é tabela. Então, se eu tiver uma tabela com resultado de alguma análise que eu fiz, ela pode estar ali no relatório descritivo. Então, são esses detalhes, assim, né? Resumo, tem que ter entre 50 e 200 palavras. O título tem que ser o mesmo. Sempre que tiver alguma fórmula química, tem que ter do lado, né? Equação 1, fórmula 1, tem que estar identificada.
numeração independente, por isso que eu falei que são 4 documentos diferentes, porque cada um tem uma numeração de página, né? Então, eu não posso fazer tudo num documento só. O relatório descritivo é sempre aquele 1 barra e o número total de páginas. Então, se o relatório descritivo tem 10 páginas, é 1/10, 2/10, até o final dele, 10/10. As reivindicações vai começar com uma nova numeração, 1/1. Enfim, são coisas que a gente tem no nosso site, modelinhos já, né, os templates deles prontos, onde você clica e já estão com todas essas configurações prontas, né? Só começar a escrever. O mais simples, só escrever. Como que tem que ser o título, eles não gostam que use, não pode usar a palavra novo, melhor, original. Eles falam que isso são palavras irrelevantes ou desnecessárias. Então, nunca você vai falar, esse é o mais original, o melhor, é um processo inovador. E isso você fala depois quando você for dar notícia para alguém, quando você for falar na internet, quando você for, né, publicar em algum lugar, mas no pedido de patente, não. Você escreve curto e grosso, o básico, informações técnicas, características técnicas, sem inventar muito pavão, né? Outra coisa, não precisa ter introdução, levantamento bibliográfico, sabe, essas coisas que a gente tem que ter, mesmo em artigo, tese, dissertação, não precisa. No pedido de patente, você tem que dizer de que área que é o pedido, né? Um leve resumo de qual é o problema. Outra coisa que eu sempre falo, a patente, gente, a gente sempre tem que pensar, a patente é a solução para um problema. Então, o que tem que estar escrito no pedido de patente é qual é o problema. Qual é o problema que existe que a minha patente vem resolver esse problema? Sempre a gente tem que pensar dessa forma. Então, primeira coisa para a gente pensar na patente, qual é o problema que eu resolvi? Tem que ter um problema, né? Então, toda patente é a solução para um problema. Então, aqui em 1, 2, 3 parágrafos, eu vou dizer qual que é o problema, né? O problema é que não existia medicamento para disfunção erétil, né? Que funcionasse de forma efetiva, que tivesse um efeito em 5, 10 minutos, sei lá qual que é o tempo do efeito do remédio, tal. Esse era o problema que existia, né? Por quê? Porque existe uma parcela da população, daí você traz dados, né? Que indiquem que existe uma parcela da população que tem esse problema de disfunção erétil, que precisa de um medicamento que auxilie nisso, e aqui a gente apresenta o quê? Um medicamento que trate isso daí, que cuide disso, que tem efeito em tanto tempo. Outra coisa é falar das vantagens, mas isso que eu falei, não vantagem com essas palavras, é a melhor formulação que existe, tá? Isso é você que está dizendo, se é melhor ou não. Então, assim, é mais rápido que outros, é mais fácil, é mais barato, economiza tempo, então, coisas assim. E daí, para isso, a gente tem que comparar com algo que já existe, geralmente, né? Para a gente ter uma vantagem, a vantagem sobre alguma coisa. Então, daí você pode, no documento de patente, falar sobre outras coisas que já existem. Para resolver esse problema, existe ou um medicamento X, ou aquela outra tecnologia, mas a minha resolve de outra forma. E a minha vai resolver, né, de forma mais efetiva, mais rápida. Aí depois você vai mostrando dados, né, que comprovem essas vantagens que você colocou. Então, um documento de patente é mais ou menos isso. Não precisa ter, então, nem levantamento bibliográfico, né, essas coisas assim de fazer uma introdução grande ao assunto, que geralmente a gente tem que ter em artigos, outras publicações, e não precisa ter discussão, né? Então, por isso que às vezes a patente até é mais fácil de escrever. Tendo resultados, a patente ela meio que vai até os resultados, né? Não precisa ter discussão dos resultados. Você tem que ter comparação com o que já existe, né? Então, comparação com outras patentes, comparação com produtos que existem no mercado, isso sim. Mas não discussão, eu não preciso ficar depois discutindo os resultados que eu obtive. Você fala que você testou, né? Testei de tal forma e obtive esses resultados, quer dizer que é bom, quer dizer que é uma solução para aquele problema e que é uma solução melhor do que outra que já existia, ou porque usa uma tecnologia diferente. E o que eu falei para vocês dos títulos, que às vezes os títulos são meio para esconder, são meio diferentes. Então, aqui,
exemplos, alguns títulos, né, do pedido de patente. Bioreator controlado por Arduino para compostagem de resíduos sólidos orgânicos. Então, isso é mais ou menos que uma composteira eletrônica, né? Então, mas você você não pode também dar nomes fantasia, né? Eu dei o nome de composteira eletrônica. É a minha composteira eletrônica, mas você fale, sempre chame assim a tua patente, né, ou a tua inovação. Mas não, o teu título vai ser bioreator controlado por Arduino para compostagem de resíduos sólidos orgânicos. Você vai meio que dizer qual é a tecnologia que ele usa e para que serve, né? Então, algo assim. E aqui você sempre tem que diferenciar se é um produto ou se é um processo. Patente, aqui no Brasil, é ou patente de produto ou patente de processo. Então, ou é um produto ou processo. Tudo se inclui aí. Então, dispositivo, eu já sei que é produto. O NPI tem uma listagem lá do que é produto. Dispositivo, equipamento, sensor, tal. Tem vários nomes, né, que geralmente são os mais aceitos. E processo ou processo, né? Método, sistema. Então, sistema aqui no Brasil é considerado também um processo. Então, sistema, método, processo, procedimento. Então, tem palavras que já são padrão, né? E que são o que o NPI até dá de exemplos em vários manuais deles, que a gente tenta usar. Então, aqui, processo de produção de microcápsulas. A minha tecnologia aqui é que eu estou fazendo microcápsulas a partir de proteína do farelo de arroz e maltodestrina e produto obtido. Então, o que aqui eu fiz? Aqui eu fiz um pedido de patente que tem processo e produto. Então, isso eu também posso. Então, o meu pedido de patente ele é ou produto ou processo, ou as duas coisas. Mas aí o título tem que especificar que o meu pedido de patente diz respeito a um produto e um processo. O que significa aqui? Que tanto o processo para produzir essas microcápsulas é inovador, né, é novo, não é um processo já existente na literatura, quanto o produto que eu obtive, né, tem uma atividade, uma função diferente de todas já existentes, assim, né, diferenciado. Aqui, dispositivo de aquisição de dados para simulador de remada. Gente, exemplos de títulos. Vamos finalizar? Acho que é muita informação já para vocês. Você não começa a ficar... é muito material pesado e cansativo. Então, acho que isso já seria, assim, para cursos, né? Onde a gente teria que trabalhar e ver exemplos. Aqui nesse material tem exemplos. Ele vai mostrando, pontuando. Então, isso daqui é um curso, basicamente é um curso do NPI que eu fiz. Eu ajustei um pouco aqui para a nossa realidade, mas eu peguei, inclusive, os exemplos que o NPI usa. Então, é bem assim o que o NPI exige, sabe? Então, para quem for redigir um pedido de patente, vale a pena ler esse material, né? E seguir essas instruções aqui, que tem bastante coisinhas, assim, que o NPI ensina, justamente, que são coisas que eles analisam e veem sempre nos pedidos. Mas eu vou deixar, eu mando o material para a Maria Carolina aí, que eu tenho contato, né? Vocês repassam aí para todo mundo, fica disponível para vocês. Eu também fico disponível aí, não vou nem... Olha aqui a quantidade de coisa que tem. A gente vai ficar mais 2 dias aqui falando tudo. Só quero passar, mas nem precisa, também tem no material depois, gente. Nem vou passar até o final, que é muito longo. No final tem o meu contato, deixo o meu contato para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto, vocês podem entrar em contato comigo, né? Apesar do pedido de patente começar lá no NIT, mas se tiver qualquer dúvida em relação à busca de anterioridades, patente, propriedade intelectual, redação, podem me escrever, né? Estou sempre disponível para atender todo mundo, dentro do tempo, das minhas possibilidades, e fico disponível aí para vocês também, para o que quiserem, gente. Agradeço e termino por aqui.